nos adverte sobre a forma que as pessoas fazem. Tem muita gente sendo enganada por vãs filosofias e por ventos de doutrina. Mas por que, pastor, que acontece isso? Porque as pessoas não estão preocupadas em conhecer a Deus. As pessoas, elas, infelizmente, têm engolido aquilo que as pessoas têm dado para elas comer. Por quê? Porque elas não se dão o trabalho de tentar conhecer, verdade, de querer aprender do Senhor. Irmãos, o que essa igreja está fazendo, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui, de estar ministrando, de poder vocês estarem me ouvindo, vocês podem ter certeza de uma coisa: eu estou ganhando, você está ganhando, porque nós estamos aprendendo do Senhor. E nem todo mundo tem se aberto ao coração para esse aprendizado. Tá certo? Como eu falei para as irmãs, eu não sou o dono da razão e nem estou aqui para falar para vocês que essa é aquilo que eu acho que pronto, é o ponto final e acabou. O que nós estamos tratando é de assuntos concernentes à palavra do Senhor. Aleluia. E é através da palavra do Senhor que nós vamos entender o que é, quem é Jesus, o que é a promessa dele e como ela vai acontecer. Amém? Apocalipse, no capítulo 1, João ele vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você é bem-aventurado, porque você está lendo e está aprendendo. Amém. E creio eu que está guardando no seu coração. Amém. Amém? Dedicação às 7 igrejas da Ásia. E João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dados os 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todo sempre. Amém. Esse que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor. Quem é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Verso 9. Eu, João, também vosso irmão e companheiro nas aflições e no reino, e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro.
E a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandecente. E eu vi e caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou aqui, que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto e as coisas que elas são, e as coisas que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Amém. Amém. E se prepare para fazer uma viagem. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós vamos ler, eu vou tentar trazer para o entendimento dos irmãos alguns versículos, que a gente vai até o 18 desse capítulo. E depois nós voltaremos para alguns. Por que, pastor, que você vai fazer isso? Porque não adianta nós falarmos do Apocalipse sem conhecermos o Jesus Cristo desse Apocalipse. Não adianta nós querermos entender a palavra sem entender o dono dela, sem conhecer ele. Então, para nós entendermos o que é Apocalipse, eu quero trazer para os irmãos só uma retrospectiva rápida para a gente poder entrar no assunto. Nós entendemos que para entender Apocalipse nós devemos se lembrar que existem alguns pilares que não podem ser mexidos. Sim ou não? Sim. Pilares esses que vão dizer que Jesus, que é certeza e ninguém pode mudar, é que Jesus vai voltar, é que os mortos vão ressuscitar, é que haverá um juízo final, e que haverá a separação entre os de Deus e os que não são de Deus. Esses aí são pilares que ninguém pode tirar. Ninguém pode dizer, não vai ser desse jeito, isso aqui não vai acontecer. Vão acontecer e acontecerão. Querendo eu ou não, vai acontecer. E depois nós vimos que a Bíblia, o livro de Apocalipse, ele é dividido em 7 sessões. Nós vamos estudar a primeira, que vai falar dos 7 candeeiros, das 7 estrelas, e vai falar quem é Jesus Cristo na sua totalidade, na sua glória. Porque não adianta falar, irmãos, ou querer entender Apocalipse sem conhecer e sem ter intimidade com Cristo. Não adianta. Nós temos que lutar para entender, que é o que a Bíblia está dizendo. Que tem muita gente lendo o texto, nós lemos agora em 2 Pedro, que as pessoas estão lendo os textos e estão fazendo o quê? Escolhendo fazer do jeito que eles entendem. E por isso estão perecendo. Na terça-feira passada nós falamos que o próprio Jesus disse, a próprio Deus vai dizer em Oséias, capítulo 4, o meu povo perece por quê? O conhecimento. Um momento como esse, irmãos, era para essa igreja que está cheia. Mas eu volto a dizer o que eu disse esses dias no culto, no sábado. Quem perde não é você que veio. É aqueles que não estão aqui. Porque o conhecimento está chegando. Deus tem um amor tão grande por essa igreja, irmãos, que eu quero dizer que eu posso até não ter tanta convicção no que eu vou dizer. Mas eu tenho certeza que se nós tivermos 1000 igrejas no céu azul, se tiver 2 ou 3 que façam isso que nós estamos fazendo aqui, é difícil de achar. Porque é mais fácil ter uma igreja cheia, com chave, com porta aberta,
com casa nova do que uma que tente te mostrar a verdade que o Apocalipse está nos dando. Porque tem uma coisa, irmãos, que é tremenda. É que o Deus que nós servimos, ele não foi, ele é. Ele é o Deus que estava no passado, que está no passado. Porque se você olhar para a história do passado, Deus está. Ele é o Deus que está aqui agora. E ele é o Deus que está no presente. Ele sempre estará. Ele não esteve, está agora e vai estar. Ele já está lá. No passado, nesse presente, está no amanhã. E isso é uma convicção que nós temos que ter. E o livro de Apocalipse, irmãos, ele vai trazer para mim e para você que nós temos que conhecer quem é Jesus na sua glória. O capítulo 1 vai trazer uma revelação tremenda. Por que que ele vai trazer essa revelação tremenda? Porque ele fala especificamente primeiro de Jesus. Vocês acompanharam a leitura, vocês viram que a primeira pessoa que aparece no texto é quem? Cristo. Quando João, ele é arrebatado e que ele está ali de frente de Cristo, ele vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Que tremendo. Ou Jesus mostrando a onipotência, a onipresença e a onisciência dele. No capítulo, nos versos 12 e 13. A primeira coisa que João viu foi o Senhor glorificado e exaltado no meio da igreja. Capítulo, verso 12 e 13 diz assim: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com cinto de ouro. Olha a visão de João. Ele vê Cristo na sua soberania como rei, porque ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e vê ele como sumo sacerdote, porque a Bíblia diz que o sacerdote, ele se vestia e tinha até a altura do seu peito um cinto de ouro. Jesus está dizendo: eu sou o soberano e sou o sumo sacerdote. Ele é o rei que nos abençoa e ele é o sacerdote que busca por nós. Você está entendendo isso? Você entende a grandiosidade dessa revelação? Que Jesus se apresenta como o rei, o supremo. A Bíblia diz que ele está no meio, no centro. Jesus não está na beirada, nem na direita, nem na esquerda, ele está no centro. Jesus tem que ser o centro da minha e da sua vida. Ele tem que ser. O nosso amor não pode ser fulano, fulano, fulano e depois Deus. Nós temos que ser Deus. Deus, Deus. Nossa família. Depois os outros. Porque se eu amo a Deus e não amo a minha família, eu estou pecando. Se eu amo a Deus e não cuido dos meus, eu estou pecando. Então, Deus, família, depois nós vamos partir para os outros. Não adianta, irmão, você dizer que ama a Deus, vive na igreja, mas não cuida da sua família. Você está negligenciando. E a Bíblia, não sei o que estou dizendo. Quando vem um texto, ele vai dizer que Jesus, ele mostra a grandiosidade dele sobre a nossa vida. Ele está no controle. E é isso que nós devemos entender. Por que nós devemos ler Apocalipse? Porque nós devemos entender e saber quem é que está no controle da nossa vida. Não é um Jesus que está numa cruz, pregado numa parede. Não é alguém que morreu e está morto. A Bíblia diz: eu morri, mas eu estou vivo. Você está entendendo isso?
E muita gente, irmãos, diz, eu botei Jesus hoje na parede. Ah, porque eu fiz isso, eu pedi, Deus não me deu, hoje eu falei, botei na parede. Irmão, quem somos nós? Quem somos nós? A palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 1, vai falar sobre as igrejas e sobre as promessas que Deus tem para a igreja. Olha o tanto que Deus é soberano com a igreja dele, a amada dele. Porque nós vamos passar, irmãos, por lutas. Porque as 7 igrejas da Ásia Menor, elas representam as igrejas de hoje. As lutas que a igreja enfrentou lá no passado, ela enfrenta hoje e enfrentará. É algo que é real, não é uma ilusão. Nós vamos passar por lutas, mas o Senhor, Ele é tão soberano que Ele diz assim, eu conheço as tuas obras. Não é assim que Ele diz em todas as cartas? Sim. Mas se você olhar no capítulo 2, no verso 7, você vai ver Deus prometendo à igreja de Éfeso algo tremendo, que é o seguinte. Lá no finalzinho do verso 7, na parte B do versículo, vai dizer: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Jesus está dizendo, eu sou rei, eu sou sacerdote, e eu cuido e cumpro as minhas promessas para o meu povo. Ele diz para Éfeso, eu conheço as tuas obras, mas aquele que vencer, eu vou dar de comer da árvore, do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. No capítulo 2, no verso 11, ele faz a promessa para a igreja de Esmirna, quando ele diz assim, na parte B, ao que vencer darei de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e a pedra com um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Ele está dizendo para a igreja de Esmirna, eu conheço as tuas lutas, eu conheço as dificuldades, mas ao que vencer, eu vou dar do maná do céu. Olha como é grande. Mas Esmirna era uma cidade rica. Sim. Mas ela tinha pobreza de bens materiais, né? É porque, na verdade, a riqueza de Esmirna, a igreja de Esmirna, ela poderia estar numa cidade rica, mas espiritualmente ela era pobre. Ela era rica, mas... Jesus está dizendo, ei, eu conheço a tua fraqueza, mas eu vou te dar o quê? De comer. Do maná. Porque o que traz fraqueza, irmãos? Fome. Se você se alimenta dessa palavra, você nunca mais terá fome e nem sede, não é assim que Jesus disse? Se você beber da água que eu te der, tu nunca mais terá sede. E de ti vai sair o quê? Rios de água viva. Mas aí a igreja, irmãos, tem preguiça. Nós temos preguiça de lermos. Nós temos preguiça de buscarmos a Deus. Nós temos preguiça de orar. Nós temos preguiça de jejuar. Nós temos preguiça de querer mais do Senhor. A gente quer tudo de Deus. Mas a gente não quer ceder nada para Deus. Mas Ele é tão misericordioso que Ele diz, eu conheço as tuas obras. Lá no 2,17, Deus promete para a igreja de Pérgamo o seguinte. 2,17. Eu pulei em alguém aqui. A igreja de Esmirna, ele botou aqui, vencer receberá o dano. Desculpa, irmãos. Na igreja de Esmirna, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Está no capítulo 11, no verso 11. 2,11. Quem vencer em Esmirna não vai sofrer o dano da segunda morte. Deus está dizendo, ei, eu te escolhi para ser eterno. Aleluia. Na minha glória. Quando ele chega para a igreja de Pérgamo, ele diz que vai dar de comer do maná do céu, uma pedra com um novo nome, que só a pessoa vai conhecer, no verso 17, 2,17. Lá no capítulo 2, no verso 26, ele diz para a igreja de Tiatira, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei poder sobre as nações. Entenda uma coisa, igreja. Você não é só mais um. Você não é qualquer um. Você é um embaixador de Cristo na terra. Você é alguém que foi dado e será dado ainda mais poder sobre as nações. Da sua boca há palavras de poder. E muitas das vezes nós temos usado da maneira errada. Você concorda comigo? Sim. Muitas das vezes nós temos liberado palavras que ao invés de edificar, destroem. Que ao invés de levantar, derrubam. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai dar poder sobre as nações. Ele é soberano rei. Ele é sacerdote. Sumo sacerdote. Ele nos governa e Ele intercede por nós. Para nos dar vitória como igreja. No capítulo 3, no verso 5, ele faz uma promessa para a igreja de Sardes, que diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Eita glória! Irmãos, só tem promessa para vencedores. Mas para vencer precisa conhecer. Para vencer precisa ter intimidade com Deus. Não adianta viver pela fé alheia. Não adianta viver pelos milagres dos outros. Não adianta querer falar do que você não conhece. Você tem que conhecer. E conhecer a Cristo. Eu digo para todo mundo, você quer ser um bom pregador? Conheça a história que você vai pregar. Não adianta pregar de Davi conhecendo a história de Moisés. Vai dar ruim. Eu falei uma vez aqui na igreja de um rapaz que foi pregar numa cruzada no meio da rua. E quando